Esse é mais um programa Diálogos sobre a Vida, em que eu, Marcos Rezende, e meu amigo Eduardo Iver, comentamos aspectos da obra do grande pensador Jiddu Krishnamurti. Ouvir e escutar, em princípio, são sinônimos. E nós vamos aqui tentar explorar um pouquinho desse tema, que o Krishnamurti chama a atenção com frequência, porque normalmente nós não ouvimos por inteiro. A gente ouve com os ouvidos, ouve palavras, mas normalmente existe sempre uma barreira mental, traduzindo, julgando, concordando, discordando. De alguma maneira, a nossa capacidade de ouvir é fragmentada, é dividida. Então, quase sempre, ou nós aceitamos ou rejeitamos o que é dito, mas não ouvimos por inteiro. E o ato de ouvir, ele realmente é algo que pode nos transformar profundamente. Por mais que pareça uma coisa simples, uma coisa sem muito significado, quando nós temos a capacidade de ouvir alguém por inteiro, vejam como a pessoa a quem você dá ouvidos, com a mente desarmada, sem julgar, sem comparar, sem concordar, sem discordar, você simplesmente ouve, a pessoa se sente acolhida, a pessoa se sente amparada, vamos dizer assim, né? E você, quando você é capaz disso, você, na verdade, você está no estado meditativo. Esse esvaziamento da mente para ouvir por inteiro, sem nenhum tipo de julgamento, isso tem um poder espiritual muito grande, um poder transformador muito grande. E é isso que nós vamos tentar explorar hoje. E aí, Edu, quer dar seus primeiros palpites aí no tema? O tema de hoje tem muito a ver com a nossa atitude, como o Marcos estava dizendo. Há uma tendência de, quando nós estamos conversando, nós trazermos todo um conjunto de impressões, de opiniões, toda uma bagagem que nós acumulamos ao longo da nossa vida para o diálogo. E muitas vezes nós não temos a abertura, a humildade e mesmo a disposição para permitir que o outro se expresse na sua plenitude e que as suas palavras possam nos tocar e até mesmo nos transformar. Como o Marcos estava dizendo, né, sempre que há uma postura autocentrada, uma postura que nós já sabemos e estamos recheados de opiniões, de saberes, de aquela noção de que nós somos pessoas doutas, pessoas que já estudaram e, portanto, têm uma opinião formada sobre uma série de coisas. Isso acaba bloqueando o aprendizado do novo. Se você chega num diálogo com outra pessoa e acha que você já conhece e está querendo apenas enquadrar o que o outro está falando dentro do seu conhecimento, né? Dentro da sua ideologia, da sua visão de mundo, não há praticamente diálogo, não há escuta, porque você está apenas escutando para você mesmo, para suas opiniões, olhando para o seu passado, né? Porque o que você guarda na memória é o passado. E se você escuta apenas as suas próprias ideias e não dá margem para que o novo possa penetrar, você perde a oportunidade de crescer, a oportunidade de aprender com os outros, né? E isso é um grande desperdício, é uma pena, porque cada pessoa, mesmo as pessoas mais simples, elas têm muito para nos ensinar. Então, esse aprendizado que o Krishnamurti nos propõe, que nós estamos chamando da arte de ouvir,
tem muito a ver com essa disposição interior de aprender, disposição de ouvir, uma disposição de estar atento, de entender que, na verdade, nós não sabemos tudo. Nós temos apenas uma compreensão que é nossa, mas não é a verdade, é apenas uma faceta da verdade. E que, na medida que nós trocamos ideias, palavras, e trocamos, através da comunicação, também uma energia com os outros, nós estamos nos enriquecendo. Então, esse é um desafio muito grande que todos nós temos diante de nós, de dar atenção para o outro quando ele está falando e realmente não rotular o que os outros estão dizendo como sendo certo, errado, está de acordo ou não está com as minhas ideias, mas simplesmente ouvir. Veja só, há uma tendência humana muito forte de acumular saberes, né? Acumular opiniões, acumular visões de mundo, acumular experiência, né? A gente sabe que para as coisas práticas da vida, aquelas meramente práticas mesmo, sempre vai ter os que sabem e os que não sabem, em termos de conhecimento acumulado. Mas quando a vida está tratando da questão dos relacionamentos, de como você vive, se você é feliz ou não, se você faz os outros felizes ou não, né? Como você se relaciona com a sua esposa, com o seu vizinho e tudo mais. Aí a gente vai ver que esses saberes acumulados, eles acabam sendo um empecilho, eles acabam sendo um obstáculo a um relacionamento direto, um relacionamento factual, um relacionamento desarmado, um relacionamento sem nenhum tipo de preconceito, julgamento, comparação, né? Comparação é uma coisa extremamente danosa em termos psicológicos. Quando você compara se vai vestir uma roupa quente ou fria, é uma coisa, ou se vai pelo caminho mais curto ou mais longo, é outra coisa. Isso são coisas materiais, práticas. Agora, quando você compara pessoas, quando você compara indivíduos em geral, atitudes, atribuindo aqui o melhor, aqui o pior, você cai numa coisa realmente deplorável, que é botar uns no pedestal, outros no lixo e viver essa vida de imagens, essa vida de conflito e de confusão, né? Então, a gente vê que a arte de ouvir, ela tem a ver com essa capacidade de se esvaziar de conteúdos, se esvaziar de saberes, se esvaziar de opiniões, de conclusões, se esvaziar de tudo que se acumula para dar uma atenção sem filtros, para dar uma atenção sem barreiras, para dar uma atenção por inteiro. Isso demanda uma percepção de todas essas barreiras, filtros, julgamentos, comparações que a gente fica fazendo o tempo todo, que são os nossos condicionamentos, não é? Então, a gente acaba descobrindo que a arte de ouvir não é apenas um gesto de educação, porque muita gente ouve sem ouvir, né? Ouve as palavras, mas interiormente não está realmente ouvindo, né? É muito mais do que isso. É um ato de meditação, é um ato de transformação. Porque, na medida que você tem a sensibilidade para ouvir por inteiro, sempre percepções novas virão. Dizem que até as pedras dão sermões, né? Então, as pessoas mais simples vão ter coisas fantásticas para ensinar, percepções, visões. Mas quando a gente já sabe e quando a gente julga, a gente não ouve. E quando a gente não ouve, a gente não se relaciona por inteiro. Diga aí, Edu. Por exemplo, é muito comum, quando alguém está falando alguma coisa para nós já prepararmos a resposta antes da pessoa concluir, né? Isso é uma demonstração que nós não estamos atentos realmente para aquilo que a pessoa está dizendo. Nós estamos mais preocupados
em retrucar, em mostrar a nossa visão, a nossa opinião, do que realmente entender o que o outro tem a dizer, tentar perceber a realidade que está sendo apresentada pelo outro. Pode ser muito rica, pode ser uma experiência transformadora para nós, especialmente quando se trata de defender a opinião. Aí isso se torna muito mais presente, né? Se você quer vender a sua ideia, você já está preparando a sua argumentação antes da pessoa acabar de apresentar dela. Então, você, na verdade, não está ouvindo. Ou então está ouvindo pela metade, porque boa parte da sua atenção está na preparação da resposta, né? Na realidade, você vai retrucar, você vai gerar um debate, né? Onde cada um tem uma visão, uma opinião, e você quer, na verdade, que daquele debate saia um vencedor. A minha opinião vai superar, né, a outra, porque a minha é mais verdadeira do que a dele. Enquanto num diálogo, numa postura em que você está realmente aberto para conhecer tanto o outro como você mesmo, tudo é muito diferente, né? Primeira coisa que deve existir quando você escuta é o silêncio, né? Não só o silêncio de palavras, né? Lógico que se você começar a falar junto com o outro, vai haver uma grande confusão, né? E uma discussão geralmente é isso, né? Duas, três, quatro pessoas começam a falar ao mesmo tempo. Mas às vezes você está sem proferir nenhuma palavra, mas a sua mente está a 1000 por hora, né? Trabalhando, experimentando a argumentação que você quer apresentar. Então a mente não está silenciosa. E uma mente não silenciosa, ela não escuta, ou não está disposta a se abrir para a verdade do outro. E tem um outro aspecto, Márcio, que eu queria trazer também, que é muito importante nesse diálogo, é o peso das palavras. Isso é um outro ponto que o Krishnamurti costuma trazer com frequência, que nós devemos estar muito atentos. Porque quando alguém utiliza uma palavra, qualquer que seja, essa palavra ela está carregada de significado, né? As palavras são símbolos, não são uma coisa em si. E nós temos que estar muito atentos para que a gente não seja contaminado pelo peso que aquela palavra tem, pelo tipo de emoção que aquela palavra está carregando. E, às vezes, a reação que eu tenho de uma palavra a uma determinada palavra é diferente que a reação que a outra pessoa tem. Isso, então, acaba sendo uma experiência que gera discórdia, que gera separação, que gera um estado de não aceitação da visão do outro. Então, você pega uma palavra como Deus, né? Vocês imaginem quantas visões diferentes existem sobre Deus, né? Cada um, né, tem uma visão própria. E quando você está conversando com pessoas de outras crenças, de outras religiões, então aí essa diferença se acentua muito mais. Mas não é só isso. Quando você tem uma palavra, por exemplo, esposa, né? Essa palavra também ela está carregada de significados, de emoções, de experiências que nós passamos com a nossa esposa, o que nós sabemos de outras esposas com as quais nós tivemos contato na vida. Então, nós carregamos essa experiência conosco e o peso daquela palavra acaba nos afetando. Um outro exemplo, né? Olha a diferença do peso que uma palavra como presidente tem de servente. Quando você fala presidente, automaticamente você já carrega com essa palavra a noção de poder. O presidente é aquele que tem poder, que manda, que tem autoridade, né? Independente de ser presidente da República, ou presidente da empresa, ou de qualquer coisa, ou presidente do clube, mas a palavra presidente carrega consigo a ideia de autoridade, de saber alguma coisa que é mais que os outros. Enquanto que um servente, geralmente, é uma pessoa a qual se dá pouca atenção. Um caixa de supermercado,
ou um atendente de uma loja. Geralmente é uma pessoa que a gente passa sem nem olhar direito, porque isso é um hábito que é nefasto, mas está muito presente na nossa sociedade, de dar valor para quem tem poder e nem dar atenção para uma pessoa que tenha um cargo, uma condição social que é considerada, entre aspas, inferior, quando na realidade não existe isso, né? De superior ou inferior. Tudo isso é uma grande bobagem que nós criamos mentalmente. Mas nós temos que estar muito atentos, né, para verificar a emoção e a reação que nós temos a determinadas palavras. E isso faz com que o ouvir se torne muito mais completo, porque nós não estamos ouvindo apenas o que o outro está falando, nós estamos ouvindo também as nossas reações. Isso é muito interessante, né? Você está atento ao que o outro tem a dizer, mas está atento também a qualquer reação emocional que aquela palavra, aquela frase, aquela ideia desperta dentro de nós. Você usou duas palavras-chave nesse tema. Você falou em silêncio interior e você falou em atenção. E a gente vai descobrir que, no fundo, elas são a mesma coisa. Olha só que interessante. Quando você quer dormir e o pensamento fica se movimentando, você não consegue dormir, né? Se você tentar prestar atenção nos ruídos que chegam aos seus ouvidos, seja o som da geladeira, seja do grilo lá fora, seja do carro que passa, se você ficar 100% ligado a todos os sons que chegarem aos seus ouvidos, você vai estar no estado de atenção. E nesse estado de atenção você relaxa e dorme, né? Então a gente acaba vendo que essa capacidade de ouvir tem a ver com essa qualidade de atenção, né? Com esse esvaziamento da mente para você poder ser totalmente receptivo ao que quer que esteja acontecendo, ao que quer que esteja sendo dito, né? E isso realmente tem um poder espiritual extraordinário, porque você vai na fonte. Quando você está com atenção total, a mente está quieta. E quando a mente está quieta, aquele nível de consciência que é mais sutil do que o pensamento, ele está presente. Ele está presente não julgando, não filtrando, não condenando, ele está receptivo. E esse nível de consciência é capaz de ver naturalmente, claramente, a verdade ou a falsidade do que está sendo dito, né? Então, essa coisa da descoberta da verdade, ela é um estado da consciência que ela é totalmente atenta, totalmente receptiva. E é uma atenção sem exclusão, não é uma concentração, é uma atenção sem exclusão, né? Então, eu não sei, vamos chamar o nosso amigo aqui para introduzir ele um pouquinho na nossa conversa. Olha só o que ele diz. Desejo agora dizer uma coisa que considero importante. É de suma relevância a maneira como você escuta. Em geral, ou você ouve só as palavras, concordando ou discordando intelectualmente, ou ouve com a mente ocupada em interpretar, traduzindo desse modo que ouve em conformidade com seus preconceitos pessoais. Você escuta comparando o que ouve com o que já sabe. Essa maneira de ouvir o impede de escutar. Mas se, ao contrário, você escutar sem condenar nem aceitar, com certo grau de atenção, assim como você escuta o murmúrio do vento entre as folhas, se escutar com todo o seu ser, o seu coração e a sua mente, então talvez possamos estabelecer entre nós um estado de comunicação. Teremos então a possibilidade de entender-nos mutuamente de maneira muito simples e direta. Então, esse escutar ou esse ouvir, que na verdade são sinônimos, mas nesse sentido que ele está dando a palavra,
Ouvir com o coração e com a mente, com todo o seu ser. Assim como você ouve a pessoa que está falando, você ouve o barulho do vento, você ouve o que... Não é um ouvir exclusivista, que você tem que fechar a parte da sua percepção para algumas coisas para poder dar atenção para outras. Não. Esse ouvir, ele abraça tudo, ele recebe tudo, né? Daí um estado em que você realmente entra em comunhão, né? A comunhão é quando juntos estamos percebendo, juntos estamos descobrindo, juntos estamos desbravando. Mais uma, por enquanto. Em geral, nós escutamos de maneira casual, ouvindo apenas o que desejamos ouvir. Não damos atenção ao que é penetrante ou perturbador e prestamos ouvidos unicamente às coisas que nos são agradáveis, que nos satisfazem. É uma verdadeira arte o escutar sem preconceito, sem defesas, pôr de parte todos os nossos conhecimentos adquiridos, nossas idiosincrasias e pontos de vista, com o intuito de descobrir a verdade contida em cada questão. Então, para você descobrir a verdade contida em cada questão, você tem que ouvir por inteiro, colocando de lado todo o seu saber, todos os seus julgamentos, todas as suas conclusões. Você tem que estar receptivo, perceptivo, sensível. E aí, naturalmente, você penetra no significado das coisas. Nós vamos para o intervalo, um minutinho, fique com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida, agora no formato online, em que eu e o Marcos Rezende conversamos sobre ensinamentos da grande personagem, grande filósofo Jiddu Krishnamurti. E o assunto de hoje é a arte de ouvir. E nós estamos também falando sobre a arte do diálogo. Eu acho muito bonito essa citação que o Krishnamurti menciona: você precisa escutar com o coração e com a mente. Isso é algo assim que eu acho grande beleza. Geralmente nós só escutamos com o intelecto. E para que você possa realmente estabelecer um relacionamento com a pessoa com quem você está trocando ideias, tem que haver essa abertura do coração. Não pode haver aquele sentimento de separatividade. E isso me faz lembrar um aforismo do livro Luz no Caminho, que eu acho que muitos de vocês já devem ter lido. Quem não leu, eu recomendo vivamente que leia. Luz no Caminho, de Mabel Collins, que está publicado pela Editora Teosófica. Então, tem um aforismo que diz: ouça a canção da vida, ou escuta a canção da vida. É um aforismo muito simples, né? Mas, para mim, assim, de grande significado, porque normalmente nós não estamos atentos para o que está acontecendo na nossa vida. Então, você ouvir essa canção da vida é você estar atento para o canto dos pássaros, para o vento, como diz o Krishnamurti, balançando a folha das árvores, para um gritinho de uma criança que está longe, mas que você consegue perceber, né? Se você estiver atento. O barulho, se você estiver na praia, aquele barulho do mar ou do rio, ou a chuva quando está caindo. Enfim, são tantos sons, são tantos comunicados que a natureza está trazendo entre nós, né? Também visualmente, né? São tantas cenas lindas, né? As sombras, as tonalidades, tudo isso aí é uma comunicação que a vida está trazendo para nós, e se nós não estivermos atentos, nós vamos perder aquela oportunidade e aquele aprendizado. Então, se nós entendermos que
cada pessoa com a qual nós temos contato, com a qual nós dialogamos, é também um instrutor, mesmo que seja uma pessoa simples, uma pessoa com menos saber, tudo muda, porque aí você está se voltando para aquela pessoa como uma extensão de você mesmo. Krishnamurti sempre falava, nós somos o mundo, nós não somos separados de ninguém, nem da natureza. Então, esse é o espírito profundo que deve reger um relacionamento, um diálogo. É você reconhecer no outro a sabedoria que também está dentro de vocês, dentro de você, que é também a sabedoria universal. Então, na hora que você escuta, você está se abrindo para a oportunidade que a vida está te trazendo naquele momento de um aprendizado de algo novo. E o único momento do aprendizado é o momento presente. Se você ficar fixo nas suas ideias, você perdeu a oportunidade de dar um passo adiante na sua caminhada, no seu aprendizado, no seu desenvolvimento. Então, é muito bonito isso de você perceber que sempre há algo a aprender em cada situação, que nada acontece por acaso, que nós estamos diante de pessoas que têm sempre uma contribuição a dar para nós. E aí não surge separação, não surge desprezo e não surge aquele sentido do eu. Todo problema de comunicação existe em função desse eu egoísta, desse eu personalista, que se coloca acima, que se acha melhor que os outros, que critica, que compara. Nós conseguimos colocar o coração nas nossas conversas, nos nossos diálogos, tudo vai mudar. Edu, isso que você falou agora, eu vou ler uma passagem aqui do Krishnamurti que mostra que sem esse afeto, sem esse interesse pelo outro, não há esse estado de ouvir e de escutar, né? Vou ler aqui. Pode-se dizer que, em geral, não escutamos. Ouvimos uma grande quantidade de palavras, interpretando o que ouvimos com nossas opiniões, rejeitando ou aceitando. Mas por escutar eu entendo, escutar realmente, sem tradução, sem interpretação, sem opinião, escutar sem espírito de condenação, o que não significa necessariamente aceitação. Ao contrário, fazemo-lo com efeito, com um sentimento de afeição e amor. Sem atenção e interesse, não é possível escutar coisa alguma. Então, para você escutar verdadeiramente, tem que haver afeição, tem que haver esse interesse no outro, né? Tem que haver essa preocupação, esse cuidado com o outro, né? Sem essa afeição e amor, não há esse escutar, esse ouvir por completo. Agora eu queria ler uma outra em que ele Eu acho, mostra. antes de você passar para outra, eu queria reforçar isso. Eu acho que afeição é uma palavra mágica, né? Se você tem algum problema de relacionamento, se você colocar afeição no diálogo, né? Na maneira que você se aproxima da pessoa, na maneira que você recebe o que o outro tem a dizer, você cria uma atmosfera totalmente diferente, uma atmosfera amorosa, onde esse diálogo é possível, onde o ouvir acontece naturalmente, né? Então, acho que essa palavra é mágica, afeição, amor, como a chave para você escutar realmente e, e se abrir e poder perceber o que o outro realmente está querendo compartilhar com você. Eu disse aqui que ouvir por inteiro é um caminho de espiritualização, é um caminho de transformação, né? E a gente vai ver que a espiritualidade ela tem a ver com você sair do seu egocentrismo, né? Sair do seu mundinho fechado, se abrir para o infinito. E você vai ver nessa passagem que eu vou ler aqui como ele relaciona uma coisa a outra. Se você souber escutar tranquilamente, sem esforço, sem interpretação o que se está dizendo, e bem assim tudo que o circunda,
verificará que está escutando não só o que está muito perto de você, mas também coisas que estão muito longe, aquilo que não tem medida, nem espaço, que não está aprisionado em palavras, nem no tempo. Quando a mente se acha de fato tranquila, por estar toda enlevada pela canção do seu próprio escutar, só então desponta na existência o imensurável, o eterno. Nossa, Então você vê esse ouvir por inteiro, esse dar atenção plena, esse esvaziar-se de si mesmo, de seus conteúdos, do seu burburinho, do seu tagarelar mental, né? Dar atenção, a qualidade da atenção, né? Se essa é uma atenção de qualidade, você sai do seu mundo fechado, estreito, e se abre para o infinito. E no infinito, do infinito você recebe todas as potencialidades, todas as virtudes, né? Ele vem se manifestar em você sem que seja você, ou seja, na ausência do eu é que o eterno se faz presente, né? Com sabedoria, com paz, com harmonia. Mas para que esse eu possa estar ausente, tem que ter uma qualidade de atenção diferenciada, né? Uma mudança na atenção. Nós, normalmente, vivemos meio entorpecidos. A qualidade de atenção que nós damos no dia a dia, para as pessoas, nos acontecimentos, é uma meia atenção, é uma atenção meia sonolenta, é uma atenção meia bloqueada. Agora, se a gente aprender a dar atenção por inteiro, o máximo que a gente for capaz, né, você vai ver uma grande transformação espiritual na sua vida. Isso é uma coisa prática, né? Não que você vai criar essa ideia, tem que dar atenção, eu vou ficar pilhado, tem que dar atenção. Não. Só perceber os seus próprios condicionamentos já é um estado de atenção, né? Você está sensível ao outro, já é um estado de atenção. Enfim, é a qualidade da atenção que vai fazer a qualidade da vida, por incrível que pareça. você vê que quando há essa atenção que você mencionou, quando você está pleno, quando você está voltado realmente para o outro, você aprende. É aquilo que o Krishnamurti fala. O outro é um espelho de você. Se você quer conhecer a si próprio, ter assim, uma percepção do que vai dentro de você, você tem que observar também, assim, na medida que você se relaciona com alguém, o que está acontecendo no seu interior. Então, se alguém fala alguma coisa e você se irrita, isso quer dizer que alguma coisa não está bem resolvida. E você precisa, então, observar exatamente o que despertou essa irritação, ou o que despertou essa frustração, o que despertou um determinado medo. Então, para você conhecer você mesmo, você precisa de ter o outro. Então, o diálogo é uma oportunidade de você crescer através do autoconhecimento. Você não se conhece se não for pela experiência. E é através desse contato direto, né, desse diálogo com o outro, que pode ser até no silêncio, que você realmente começa a se autoconhecer. Às vezes você chega diante de uma pessoa e antes da pessoa falar ou de você falar, já surge algum pensamento, que pode ser um pensamento negativo. Então, esse é o momento de você observar o que despertou esse pensamento. Esse pensamento de, não, esse cara não tem nada a ver, deixa eu sair fora. Esse tipo de reação que nós temos, que é uma reação condicionada, é algo que tem que ser observada, não pode ser jogada para baixo da peixe, você não pode esquecer esse tipo de coisa. Se você quer se autoconhecer, quer transcender as suas limitações, você tem que observar tudo que ocorre no seu interior, na sua psique, até o momento que a sua mente esteja tão atenta, tão voltada para a natureza, tão voltada para o outro, que nada perturbe essa
situação de calma, de harmonia, de quietude, a partir do qual o aprendizado pode, de fato, acontecer. Mas, como o Marcos falou, nem sempre nós estamos nessa condição de quietude. Às vezes nós reagimos mesmo, né? Mas é importante, quando você reage, você perceber que reagiu, né? Não é brigar com você mesmo, eu não podia ficar irritado, eu tenho que ser uma pessoa pacífica, está errado eu ficar irritado. Isso aí é julgamento, é você se punir, é querer ser diferente do que você é aceitar as coisas como são, mas observar, entender o que está acontecendo, entender que você está agindo de uma forma separatista, de uma forma autocentrada, egoísta. E esse perceber é o primeiro passo para a mudança. Aliás, é a própria mudança. Pois é, você falou em diálogo. O Krishnamurti ele travava muitos diálogos com pensadores, com religiosos, com pessoas de toda a ordem, né? E o diálogo que ele propunha não era um debate, não era um convencer o outro, não era autoafirmação de ideias, né? Quando várias pessoas estão com a mente vazia, tentando entender um tema, existe ali uma energia intensificada de tal maneira que aprofunda muito mais. Eu pude experimentar isso no Centro de Estudos Krishnamurti, que a gente fundou em Braslândia, né? Durante anos, nós estudávamos esses temas que têm a ver com viver. Quando tem um pequeno grupo que seja, mas que está todo mundo desprovido dos seus saberes, todos tentando compreender, né? Ali há uma intensificação de energia muito grande. Então, esse diálogo ele não tem nada a ver com convencer ninguém, não tem nada a ver com autoafirmação, não tem nada a ver com a sua verdade. Pelo contrário, é um inquirir juntos, é um investigar juntos, um olhar juntos, que realmente tem um poder transformador fantástico. Fantástico. Várias mentes tentando compreender juntas. Cara, isso é muito transformador. Bom, estamos chegando, então, ao final de mais esse programa. Agradecemos a presença de todos e convidamos para que estejam conosco no próximo programa, lembrando que esses programas estão disponíveis no canal da TV Suprem, no YouTube, para quem quiser acessar. Namastê.